dia, irmãos. Uma alegria estar aqui com vocês e compartilhar uma vez mais da palavra de Deus e dos desafios que nós temos como igreja. E eu gostaria de pedir aos irmãos que, por favor, abram suas Bíblias no livro de 2 Coríntios. Segunda Coríntios, capítulo 5, começando do versículo 18. Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 18, e diz assim a palavra de Deus: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Vamos abaixar nossa cabeça mais uma vez e entregar esse momento nas mãos de Deus. Senhor, nós te louvamos por esse grande privilégio que acabamos de ler na tua palavra, em que nós somos embaixadores, nós somos portadores das boas novas de que em Cristo Deus estava reconciliando um mundo ferido e dividido para consigo. E nós pedimos, ó Pai, que possamos nessa manhã entender um pouquinho melhor qual o nosso compromisso como igreja quando nós pensamos no nosso mundo e nas necessidades. Pedimos que o Teu Santo Espírito esteja falando profundamente a cada coração. Em nome de Jesus. Amém. Quando nós pensamos nesse assunto, um mundo ferido, na verdade, um mundo dividido, claro que existem muitas maneiras de olharmos para esse assunto. E eu acabei, faz uma semana, eu voltei de uma viagem de 2 semanas, eu estava no Líbano, e foi bem interessante que eu cheguei lá justamente depois daquele probleminha que houve com o Charlie, e eu não sei se eu deveria confessar, mas eu quase escrevi um artigo, eu não sou o Charlie, mas vai ficar para outro dia. Depois a gente conversa sobre isso. Mas depois, quando eu estava lá, como se isso já não fosse suficiente para fazer com que os ânimos lá em Beirute ficassem bastante animados, Israel decidiu atacar e matou o filho de um dos principais líderes do Hezbollah, que é o grupo xiita, que nós conhecemos como grupo terrorista, e a situação ficou ainda mais emocionante do que já estava. É aquele tipo de situação que é uma cidade bonita, Beirute, mas você entra no shopping, de repente alguém explode uma bexiga e todo mundo sai correndo porque tem medo de bomba. Isso me fez pensar, realmente, nós estamos vivendo em um mundo dividido. Nós estamos vivendo em um mundo que é dividido por aspectos sociais, nós estamos vivendo em um mundo que é dividido por aspectos econômicos, nós estamos vivendo em um mundo que é dividido por razões étnicas, linguísticas e raciais. E dentro desse mundo dividido, a proposta é nós olharmos para a palavra de Deus e tentarmos entender de que maneira nós podemos apresentar a Cristo para este mundo. Na verdade, se você recebeu aquele folderzinho que foi feito, um Cristo para o nosso tempo. E você já deve ter escutado muitas vezes, Cristo é a resposta. E quando nós olhamos para esse slide que vai aparecer já já, Cristo é a resposta,
E nós vemos todos esses números que vocês estão vendo aí na tela, certamente os matemáticos que estão aqui entre nós já estão tentando entender qual é a sequência lógica e por que esses números, mas não façam isso. Na verdade, cada um desses números é um ano diferente. 50 depois de Cristo, 650 depois de Cristo, 1100 depois de Cristo. E em cada um desses anos, com certeza, os cristãos tinham a plena convicção de que Cristo era a resposta. Agora, o que nós temos que nos perguntarmos é o seguinte: mas em cada uma dessas épocas, em cada um desses anos diferentes, através da história, a partir do ano 50 depois de Cristo, quais eram as perguntas que os cristãos dessa época tinham que apresentar a Cristo como resposta? Ou seja, o Cristo não muda, a mensagem não muda, mas o mundo muda, os problemas mudam, o contexto muda e, portanto, as perguntas que os cristãos tinham que se fazer para ser relevantes no ano 50 deveriam ser diferentes das perguntas que os cristãos estavam fazendo no ano 1100, que devem ser diferentes das perguntas que nós cristãos estamos fazendo no ano 2015. E como eu sei que aqui nós temos muitos historiadores, teólogos, filósofos e etc., nós vamos fazer um exercício que melhor do que mandar lição de casa, né? Melhor fazer aqui mesmo, assim você já chega em casa, pode ficar tranquilo, não tem nenhum problema. E eu gostaria que aí 3 ou 4, 2, 3 ou 4, não importa, não precisa se mexer muito não. Quem estiver perto de você, e você pode até, como o professor é bonzinho, você pode até olhar na internet, se você quiser. E você vai tentar pensar aí durante 3, 4 minutos, portanto, sejam rápidos e objetivos, o que de importante historicamente ou em relação ao cristianismo, e eu já vejo ali alguém que está furiosamente com o iPad dele entrando na internet, o que é que estava acontecendo de importante, seja em relação ao cristianismo ou seja em relação à história, em cada um desses anos que nós temos aqui na tela. Então você, a partir de agora, tem uns 3 a 4 minutos para conversar com 2, 3, 4 pessoas que estão ao seu redor, e você vai tentar entender historicamente, ou dentro, seja política, econômica, social, ou dentro da história do cristianismo, algum aspecto interessante, importante em cada um desses anos. Então minha sugestão é, alguém aqui pega um ou 2 anos, dessa parte pega outro ano, não precisa ser nessa sequência, tá bom? Por exemplo, o Dario vai ter que descobrir o que foi que aconteceu em 2012, Dario. Olha, tá bem mais fácil. Se eu perguntasse 1940, você ia lembrar também, mas eu estou perguntando 2012, então, por favor. Você nunca achou que a internet ia ser tão importante na igreja, né? Alguém tem que descobrir o 1453, muito importante, mas não somente 1453, temos que pensar em outros também. E a Cláudia, como não precisa buscar na internet, depois eu vou perguntar para ela, para que ela... Ah, você está com a equipe, Cláudia? Ah, bom, então tá bom. 30 segundos. O pessoal ali do vídeo e do som também, hein? Vocês têm que...
Todos têm a resposta para pelo menos 3 ou 4? João Marcos, firme aí? Mais ou menos? Tá bom. Vamos lá, gente. Anos 50. Quem descobriu alguma coisa interessante e importante que aconteceu no ano 50? Concílio de Jerusalém? Como é que você sabe que foi no ano 50? Ok, bom, vamos então aceitar o Concílio de Jerusalém no ano 50. Alguém tem mais alguma coisa do ano 50? Expansão do Império Romano, absolutamente importante. Muito bom. Ano 650, e desculpa os pulos tão grandes assim. Ano 650. O que tinha o Maomé? Oi? Início do islamismo estava começando, vamos ver um pouquinho mais sobre isso. Ano 1100. Oi? Divisão, o cisma da igreja. A igreja ortodoxa se separou da igreja católica. E foi ali um momento muito complicado para o cristianismo. E, aliás, gente, tudo isso que nós estamos vendo aqui de uma maneira muito superficial, nós estaremos tratando em mais detalhes, em profundidade, no curso que o Paulo mencionou sobre missões. Então, se você tem interesse, nós vamos tentar juntar tudo isso com o aspecto do que significa fazer missões no século XXI. 1453. Queda de Constantinopla. Muito importante, você sabia, mas é que acabou passando. 1517. Reforma protestante. Tudo isso veio da internet ou vocês sabiam? Pelo menos esse. 1750. Revolução Industrial, mas tem algo ainda mais importante, que não aconteceu num ano específico, mas 1750 fazia parte disso. A força do iluminismo. As ideias racionalistas estavam pegando forte, e não muito depois, todas aquelas ideias do liberalismo cristão, teológico, etc., foi também como resultado do que já estava acontecendo em 1750. Ano 2012. Corinthians campeão do mundo. E se Cristo realmente é a resposta para todos os nossos problemas, está aqui um problema que ele tem que ser a resposta. É o fim do mundo. 2015, daqui a pouco a gente entra no ano 2015. Vou falar rapidamente o que eu coloquei, que coincide bastante com o que vocês mencionaram. Ano 50, perseguição aos cristãos, além do que foi mencionado em relação ao concílio. 650, os exércitos islâmicos começam a conquista de todo o Oriente Médio. Depois, ano 1100, foi mencionado, além do cisma, da divisão da Igreja Católica e Ortodoxa, também algo muito importante, as cruzadas. Os exércitos cristãos decidiram ir para o Oriente Médio, matar quem aparecesse na frente deles, para recuperar a Terra Santa. 1456, os turcos conquistam Constantinopla, e aí começa então o início do Império Romano, que, por incrível que pareça, durou até 1900 e... Vamos deixar por 30, mais ou menos, tá bom? 1517, Reforma Protestante, Iluminismo, Corinthians, campeão do mundo, ano 2012. Por que tudo isso é importante quando nós pensamos sobre o Cristo para o mundo de hoje? Para o nosso mundo. Porque, irmãos, se nós tentarmos
usar respostas que foram dadas no ano 1100, no ano 1500, no ano 1700, para os problemas e contexto que os cristãos estavam vivendo naquele momento, e deram respostas para os problemas daquela época, e eles apresentavam um Cristo para a época que eles estavam vivendo. Se nós formos usar essas mesmas respostas para o século 21 e o ano 2015, provavelmente nós estaremos apresentando um evangelho que não é relevante. Porque nós estamos usando fórmulas que foram estabelecidas dezenas ou centenas de anos atrás para problemas vividos por Martinho Lutero e João Calvino, que algumas delas são verdades universais e que aplicam-se para os cristãos em qualquer época, porém algumas delas eram respostas específicas para como a mensagem do Evangelho podia ser relevante para aqueles problemas específicos que cada cristão nessas diferentes épocas estavam vivendo. Portanto, se nós queremos ser relevantes, o Cristo é o mesmo, a mensagem do Evangelho é a mesma, porém, as perguntas que nós no século XXI estamos fazendo são perguntas diferentes do que o que era feito nos séculos passados e, portanto, as respostas precisam ser adaptadas às necessidades e desafios do século XXI, do mundo que nós estamos vivendo. E quais são alguns dos desafios do século XXI, ano 2015? Poderíamos mencionar muitas coisas. Mas, por exemplo, a ONU disse que em 2013 aumentou, obviamente, 51 milhões de refugiados ao redor do mundo. Como resultado dessa viagem que eu fiz agora, lá para Beirute, vocês sabem que existe uma guerra civil na Síria, mais ou menos 50, 60 mil pessoas por ano estão morrendo de forma violenta na Síria, por causa das divisões que existem. Não deveríamos nos assustar, porque é mais ou menos o que morrem no Brasil de morte violenta. E não estamos em guerra civil. Porém, o resultado dessa guerra civil na Síria fez com que milhões de refugiados fugissem para o Líbano e estão vivendo em acampamentos de refugiados. E a ONU fez um projeto muito bacana, ela distribuiu 500 câmeras fotográficas para crianças que estão vivendo nesses acampamentos, crianças sírias que estão vivendo nesses acampamentos de refugiados no Líbano, para que elas tirassem fotos das suas realidades e que depois eles fizeram uma exposição, e eu participei dessa exposição. As crianças refugiadas sírias estavam ali presentes, felizes da vida, porque estavam tirando fotos com todo mundo diante do que eles tinham feito. Eu quero que, começando aqui com o Daniel, vocês vão dando uma olhada, passando só para vocês terem um aspecto do que significa o mundo dividido que nós estamos vivendo. Nós temos essa crise do Ebola. Nós falamos desses grupos malucos muçulmanos chamados Boko Haram, Estado Islâmico. Nós temos a crise do HIV. Alguns países da África, ainda a média de idade não passa de 35 anos por causa do número de pessoas morrendo de HIV. Nós temos, nesse momento, ao redor de 80 conflitos armados ao redor do mundo, onde milhares e milhares de pessoas estão morrendo, mais de 200 milhões de cristãos perseguidos, e daí nós vemos aquelas divisões religiosas, étnicas, culturais, políticas, como podem ser judeus contra iranianos, hindus contra muçulmanos, um mundo ferido e dividido. E aí nós temos 2 Coríntios nos dizendo que num mundo ferido e dividido, o Senhor Jesus está nos convocando para sermos seus embaixadores, para proclamarmos a reconciliação de Deus para com o mundo.
Alguns de vocês talvez devem se lembrar que numa das séries que nós tivemos, eu mencionei que na queda houve um rompimento do relacionamento do ser humano, e esse rompimento foi em diferentes esferas. Aconteceu um rompimento do ser humano para com Deus, para consigo mesmo, para com o próximo e para com a natureza. Portanto, quando nós falamos de que precisamos ser embaixadores da reconciliação oferecida por Deus em Jesus Cristo, nós temos que pensar numa reconciliação integral que abarca todas as diferentes esferas da vida do ser humano. Mas aí então nós temos que nos perguntar se é fato que nós moramos e vivemos num mundo que exige respostas diferentes. Se é fato que nós somos chamados para sermos embaixadores da reconciliação que Deus realizou em Cristo Jesus, e Ele está pedindo que nós, num mundo ferido e dividido, sejamos agentes de reconciliação. A pergunta é: o que nos impede de fazermos isso? E aí existem também, mais uma vez, diferentes maneiras de abordarmos esse assunto. E nos minutos que nós temos, não é possível abordar todas as diferentes facetas. Portanto, nós vamos ter que focar. Nós vimos as diferentes facetas de um mundo dividido para as quais Cristo é a resposta. Mas nós vamos somente para exemplificarmos o porquê nós acabamos não sendo embaixadores de Cristo em um mundo ferido e dividido. Nós vamos tentar focar por alguns minutos no que eu estou colocando aí. Vejam, muito importante, mundo árabe e muçulmano. E é importante nós falarmos não somente mundo árabe muçulmano. É mundo árabe e é mundo muçulmano. E aqui, nessa parte do mundo que nós chamamos de árabe e muçulmano, nós encontramos algumas das principais razões que fazem com que o nosso mundo seja um mundo dividido, e que nós precisamos considerar seriamente essa parte do mundo, se nós vamos ser embaixadores da reconciliação que existe em Cristo Jesus. E vamos lembrar outra vez, essa reconciliação tem que ser uma reconciliação para com Deus, para com o próprio ser humano, para com o próximo e com a natureza que nos rodeia. Vou tentar dar um exemplo. Vai aparecer aí a expressão definindo um xiita. Você tem 20 segundos para conversar com a pessoa do seu lado e escutar qual é a primeira imagem que vem à mente dessa pessoa quando ela escuta essa expressão xiita. Pode ser um crente xiita, pode ser um petista xiita, pode ser um muçulmano xiita, não importa. O que é que vem à mente quando nós escutamos essa é uma pessoa xiita? E eu vou chamar justamente quem não estiver conversando. Então dá a impressão, pelo menos, você está olhando para o lado, falando com alguém. Não, ele vai ser o primeiro. Ele está num mundo dividido, olha só. Vamos lá, gente. Como nós definimos um xiita? Lembre-se que nosso tema é um mundo dividido. Na verdade, isso é o subtema. O tema é um Cristo para o nosso mundo, alguma coisa assim. E dentro disso, um mundo dividido. Tá?
E que respostas nós temos para esse mundo dividido. E se nós temos que ser embaixadores de Cristo em um mundo dividido, o que nos impede de sermos esses embaixadores da reconciliação que Deus está oferecendo? Reconciliação essa que tem que ser para com Deus, para consigo mesmo, com o próximo e com a natureza. E aí nós chegamos no xiita. O que vem à sua mente quando nós falamos xiita? Homem-bomba. Legal, começamos pelo mais bonzinho, assim. Homem-bomba. O que mais? Radicalismo. Extremismo. Vamos lá, pastor, você está muito quieto. Fundamentalista? Ok. Fanático. Intolerância, inflexível. Tá, agora as coisas negativas. Então, é isso aí. Está definido. Bom, próximo slide. Prometo que no computador está bem bonito, bem claro, luzes, né? Agora, nessa viagem para Beirute, como parte de um curso que eu estou fazendo, nos levaram para visitarmos um orfanato no bairro xiita de Beirute, controlado pelo Hezbollah, grupo terrorista. Um orfanato de mais ou menos 7 andares, com 1.200 órfãos. No islamismo é proibida a adoção. E nesse orfanato xiita, dentro do bairro do Hezbollah, todas as instalações absolutamente novas, as crianças, desde criancinha, bebê, até terminarem o ensino médio, eles têm assistência médica, odontológica, psicológica, eles têm ensino de primeira qualidade. Quando eles terminam o ensino médio, e pode passar para o próximo slide, por favor, até onde tem um bercinho, isso, anterior. Vocês estão vendo aí onde as crianças brincam, descansam durante o dia. E depois nós vimos a brinquedoteca. Minha filha, ela trabalha numa escola bilíngue aqui em São Paulo, e ela, quando viu isso, falou: pai, está melhor a brinquedoteca deles do que a da nossa escola. Que, aliás, cada criancinha de 3 anos paga R$3.000 por mês. Bom, lá não tem nada disso. Fomos recebidos como reis, nos trouxeram comida, chá. Na hora da oração na mesquita, vocês talvez vejam aí, nos permitiram entrar e ficar lá dentro da mesquita, observando a hora da oração das adolescentes, e depois disso nos convidaram para o estudo bíblico, quer dizer, estudo corânico, que eles teriam sobre uma determinada passagem do Alcorão, e o assunto que eles estavam estudando era Abraão, Jacó, José, Davi e, obviamente, Maomé. Provavelmente foi o lugar de Beirute que eu fui recebido com mais amabilidade, e que vários dos jovens que terminam aqui os estudos vão para a faculdade, e por conta do que eles receberam enquanto viveram nesse orfanato, eles voltam para trabalharem nesse orfanato como forma de agradecimento pelo que esses xiitas muçulmanos do Hezbollah estão fazendo por eles. O que nos impede de apresentarmos Cristo para o nosso mundo de forma relevante? Eu diria que um dos principais fatores, nossos preconceitos, gerados pela falta de conhecimento sobre o mundo
que nós vivemos. E quando nós olhamos para o mundo árabe, isso aí o que eu acabei de mostrar é parte do mundo árabe, nós temos aí um problema sério de terminologia que não vamos poder explicar todos eles, pelo menos não com o detalhe necessário, mas nós temos árabe, vai aparecer um mapa, prometo, aí, que nós geralmente confundimos com o muçulmano. E o árabe não é necessariamente um muçulmano. É aquele que se considera descendente de Ismael, um dos filhos de Abraão, que acabaram se transformando em pequenas tribos nessa região do mundo, na Arábia Saudita, não se chamava assim, e que com o surgimento de Maomé e do islamismo, os árabes se proliferaram por diferentes partes do mundo. Mas além desse conceito de árabe, tem aquilo que nós chamamos de Islã. Então, Islã é a religião que Maomé trouxe, enquanto muçulmanos são aqueles que seguem essa religião. Mas ainda mais importante seria entendermos, primeiro, que quando nós falamos de mundo muçulmano, nós estamos falando de 1,5 bilhão de pessoas que não estão focados somente numa região. Na verdade, o mundo muçulmano é muito amplo. Quando nós falamos de Oriente Médio, nós temos que entender que estamos falando de uma região geográfica onde existem árabes e não árabes, e quando nós falamos de países árabes, nós estamos falando de mais de 30 países cujo árabe é o principal idioma, mas que nem todos são muçulmanos. Por exemplo, nós temos árabes no Oriente Médio, mas a Turquia é turco, o Irã é persa, e nós temos, então, Israel, que obviamente não é árabe. E depois nós temos no mundo árabe vários países que estão no norte da África e também nessa região subsaariana. Portanto, quando nós falamos de mundo muçulmano, nós estamos falando de uma conotação religiosa. Quando nós falamos de Oriente Médio, estamos falando de uma conotação geográfica, e quando nós falamos de mundo árabe, estamos falando de aspectos étnicos e linguísticos. Mas nós temos um grande desafio quando nós olhamos para essa parte do mundo, além de entendermos todo esse aspecto das definições, é que nós precisamos, em primeiro lugar, vencer conceitos e preconceitos. Nós precisamos entender que a igreja existe nessa parte do mundo e nós precisamos entender quem são realmente os muçulmanos. E dentro desse aspecto de conceitos e preconceitos, irmãos, e que nos impedem de que realmente possamos ser embaixadores de Cristo em um mundo dividido pelos problemas étnicos, raciais e linguísticos, é que nós temos um grande problema teológico. Eu imagino que se você fosse tentar pensar quando foi a última vez que você escutou uma pregação sobre Ismael, eu acho que a grande maioria diria que nunca escutou uma pregação sobre Ismael. E por quê? Ismael é visto como filho da outra. Abraão pisou na bola, não foi para não é isso que a gente escuta? Não teve fé, acabou tendo um filho com uma escrava, esse é Ismael, e daí surgiram os árabes, e como os árabes são inimigos do povo de Deus, os judeus, portanto, a equação é simples, o inimigo do povo de Deus é meu inimigo. Outro dia nós falaremos com mais tempo sobre isso, mas isso é uma falácia. Nós não podemos olhar dessa maneira, mas infelizmente a igreja evangélica brasileira está criando mais divisões por conta desses aspectos teológicos, inclusive um templo de 600 milhões de reais, pelo menos resolveu um problema geopolítico, já que não precisa construir o templo lá em Israel, já está construído aqui em São Paulo.
Então, se Jesus voltar e tem a ver com o templo, então vocês já sabem que vai ser aqui em São Paulo, que já inclusive virou ponto turístico. Irmãos, nós estamos contribuindo para criar barreiras num mundo que já é um mundo dividido e ferido. Por conta de conceitos e preconceitos equivocados, onde nós achamos, alguém escreveu um livro dizendo que da mesma forma que Deus abençoou o mundo através dos descendentes de Israel, de Jacó, o mundo está sendo amaldiçoado pelos descendentes de Ismael. Nós precisamos vencer os preconceitos sociais. Quando nós pensamos nos árabes, a grande maioria de nós pensamos que é um bando de beduínos atrasados e sem cultura. Certamente eles existem. Mas em boa parte dos países árabes, apesar dos tumultos sociais, como a Primavera Árabe, por exemplo, há um aumento paulatino do poder aquisitivo. Grandes e luxuosos shopping centers estão sendo construídos. Governos fazendo um investimento alto na educação, com um número cada vez maior de jovens com formação universitária, tentando alcançar o mercado de trabalho. Urbanização crescente, boas escolas, universidades e hospitais. A revolução da internet afetando amplamente a fibra da sociedade árabe e muçulmana, e o impacto dos canais de televisão cristãos que estão enviando programas em árabe 24 horas por dia para 300 milhões de muçulmanos no Oriente Médio e no mundo árabe. Isso está causando uma revolução silenciosa que em algum momento vai fazer com que aquela região do mundo seja transformada. E quando nós olhamos para essa região do mundo, a nossa tendência é achar que lá só tem xiita e sunita, e que estão um tentando explodir o outro, e que nós é melhor nem pensarmos naquela parte do mundo. Mas, irmãos, quando os muçulmanos chegaram na Jordânia, no Líbano, no Iraque, no Irã, na Palestina, a igreja já estava muito desenvolvida. Já estava produzindo teólogos como Tertuliano e Agostinho. Havia escolas teológicas na Síria, havia escolas teológicas no Iraque e no Irã, havia escolas e livros teológicos sendo produzidos antes da chegada do islamismo. E, pasmem, existe uma igreja no mundo muçulmano de 20 a 30 milhões de pessoas. Neste exato momento, no Egito, existe uma igreja com cerca de 3 mil membros que está reunida na cidade do Cairo, adorando o Senhor em árabe e chamando Deus de Alá e adorando o seu Filho Jesus Cristo. E são realidades que nós desconhecemos, que contribuem para que exista uma divisão cada vez maior no nosso mundo. A Sociedade Bíblica do Egito distribui milhares de Bíblias por todo o Oriente Médio todos os anos. A liderança cristã da igreja egípcia é feita de doutores e pessoas muito bem preparadas, mas nós normalmente nos esquecemos disso. Existem seminários teológicos em Belém, existem seminários teológicos em Beirute, na Jordânia, treinando futuros obreiros que vão trabalhar como missionários no Iraque, no Irã, no Marrocos, em diferentes partes do mundo muçulmano. Temos o grande desafio de entender quem são os muçulmanos. Quando a gente escuta todos os dias que o ISIS matou pelo menos mais um degolado, quando nós escutamos dos grupos radicais muçulmanos na Síria, quando nós escutamos que a Irmandade muçulmana no Egito continua matando e atacando, quando nós escutamos que o Hamas, grupo terrorista da faixa de Gaza, continua atacando o povo de Deus, Israel, com bombas e morteiros. E quando nós escutamos, faz
5 dias, que o Hezbollah, suposto grupo terrorista, acabou de matar soldados israelenses dentro de Israel, é claro que a nossa percepção dos muçulmanos vai ser uma percepção negativa. E aí nós não conseguimos ser imparciais, nós temos uma visão equivocada, nós começamos a olhar para os muçulmanos como nossos inimigos, e até em algumas conferências missionárias nós começamos a escutar que nós, cristãos brasileiros, devemos nos alistar no exército de Cristo para conquistarmos as terras árabes muçulmanas que antes faziam parte da cristandade. Somos cristãos participando de uma nova cruzada contra os muçulmanos. E é assim que os muçulmanos veem os ataques dos Estados Unidos e da Inglaterra contra o Iraque, a Síria e o Afeganistão, porque eles entendem que os Estados Unidos e a Inglaterra são países cristãos. Nós estamos contribuindo para que o nosso mundo seja ainda mais dividido. Quando os muçulmanos chegaram no Oriente Médio, havia centenas e milhares de igrejas e monastérios. Inclusive, os cristãos do Iraque, do Irã e da Jordânia e da Líbia e do Líbano estavam sendo perseguidos pelos cristãos do Império Bizantino. E quando os invasores árabes chegaram para conquistar o Oriente Médio, os cristãos olharam para os invasores árabes e chamaram eles de salvadores enviados por Deus para nos livrarem dos cristãos do Império Bizantino que estão nos perseguindo. Os eruditos cristãos da época foram os professores dos filhos dos árabes, e os arquitetos cristãos foram os que construíram as primeiras mesquitas no Oriente Médio. Por conta dos nossos preconceitos, acabamos contribuindo para que este mundo seja ainda mais dividido. E eu termino com isso. Há 6 meses, eu estive também no Oriente Médio e conversei com um monge cristão ortodoxo. E ele é um especialista em manuscritos antigos. E como já havia igrejas no Oriente Médio antes da chegada do islamismo, quando existem guerras na Síria, quando existem guerras no Iraque, e existem igrejas na Síria e no Iraque que foram construídas no ano 600, no ano 800, no ano 1000, esse monge ortodoxo, ele vai para esses países para tentar resgatar os manuscritos bíblicos antigos que estão sendo destruídos por conta das guerras. E há cerca de 2 anos, esse monge decidiu, então, que ele precisava ir para a Síria, para recuperar os manuscritos e a arte que existia nesses monastérios, antes que esses manuscritos fossem destruídos, porque é um tesouro que precisa ser guardado. Quando eles entraram na Síria, eles foram presos por um grupo de muçulmanos radicais. Eram 6 monges, ataram as mãos, fecharam os seus olhos, colocaram eles de joelhos durante vários dias e começaram, na ordem em que eles estavam ajoelhados, a matar cada um deles. Cada dia que eles se recusassem a negar o nome de Cristo, eles matariam um dos monges. E lembre-se, monges ortodoxos, que normalmente nós os chamamos de cristãos nominais, no Oriente Médio. Primeiro dia, ninguém negou a Cristo, mataram o primeiro. Segundo dia, ninguém negou a Cristo,
mataram o segundo. No terceiro dia, quando iam matar o terceiro, e o líder do grupo, que foi quem me contou a história, era o último dos 6. No terceiro dia, antes que o terceiro fosse morto, um grupo de militares descobriu o esconderijo onde aquilo estava acontecendo, mataram os membros desse grupo terrorista radical que estava matando os monges cristãos, resgatou os sobreviventes, os levou são e salvos para o Líbano, e esse grupo, que resgatou esse grupo de monges das mãos desse grupo radical da Síria, se chama Hezbollah, o grupo xiita muçulmano. Será que nós não estamos nos equivocando em julgarmos muito rapidamente, sem conhecermos profundamente as questões do nosso tempo? E com isso nós estamos criando barreiras que impedem com que realmente sejamos embaixadores de Cristo, levando a reconciliação para um mundo ferido e dividido. Irmãos, minha oração é que o Senhor continue trabalhando em nossos corações, para que sejamos uma igreja, que possamos entender os desafios do nosso tempo e que possamos dar respostas que transformem o nosso evangelho num evangelho que verdadeiramente impacte a sociedade e o mundo em que nós vivemos, na nossa responsabilidade de sermos embaixadores da reconciliação em um mundo ferido e dividido. Gostaria que os irmãos, por favor, abaixassem a cabeça. Pai, obrigado pelo privilégio de termos sido chamados para sermos embaixadores da reconciliação que há em Cristo Jesus, porque Deus estava em Cristo reconciliando o mundo para consigo mesmo. E nós sabemos que essa reconciliação é uma reconciliação integral. Por isso nós pedimos, Senhor, que num mundo ferido e dividido, que Teu Santo Espírito continue agindo sobre cada um de nós nessa igreja. E que pela Tua misericórdia, Senhor, possamos entender os sinais do tempo, para que possamos levar um Cristo que seja realmente relevante e que esteja atendendo às necessidades e às dúvidas e perguntas do mundo em que nós vivemos. É o que nós te pedimos em Cristo Jesus. Amém.